Entrei no Natal com meus filhos. Meu pai olhou diretamente nos meus olhos e disse: tudo estava em paz até você aparecer. Meu filho de 7 anos abaixou a cabeça sem dizer uma palavra. Eu beijei o cabelo dele e falei calmamente para o meu pai: então o meu dinheiro vai embora comigo. 5 minutos depois, meu pai começou a implorar. Eu entrei na casa dos meus pais na véspera de Natal com uma sacola cheia de presentes embrulhados, uma torta de noz pecan comprada na loja e meus 2 filhos arrastando os pés atrás de mim, como se já soubessem que aquilo não ia acabar bem. A casa estava igual a sempre. A mesma guirlanda empoeirada dos anos 2000. O mesmo presépio rachado, faltando um dos reis magos. O mesmo argelado no corredor porque eles se recusavam a consertar a corrente de vento. Eu não ia para lá no Natal havia 3 anos, não desde a briga por causa do meu divórcio. Meus pais nunca gostaram do meu ex-marido, mas de alguma forma me culparam quando eu o deixei. E mesmo depois de eu ser promovida, comprar minha própria casa e pagar todas as minhas dívidas sem a ajuda de ninguém, ainda assim eu não era suficiente para eles. Acho que fui esse ano esperando algum tipo de trégua. Lá dentro já estava lotado. Os irmãos do meu pai estavam lá, rindo alto demais, usando suéteres vermelhos que pareciam ter saído da mesma liquidação. Meu tio Greg me deu um aceno. Minha prima Raquel sussurrou algo para o namorado e sorriu com desdém. E meu pai, claro, estava sentado na poltrona reclinável, como algum patriarca amargo que achava que o mundo lhe devia uma medalha. Ele me viu e nem fingiu um sorriso. Tudo estava em paz até você aparecer. Assim mesmo. Sem um oi, sem Feliz Natal, sem abraço para os netos, só essa frase jogada como uma granada no meio da sala. Logan, o mais novo, congelou. Ele estava segurando um cartão artesanal que tinha feito para o meu pai. Tinha bonecos de neve e estrelas. Ele foi abaixando o cartão devagar, olhando para o chão, como se tivesse feito algo errado. Eu me inclinei e beijei o cabelo dele. Então falei alto o suficiente para todo mundo ouvir: então o meu dinheiro vai embora comigo. Foi como se eu tivesse apertado um botão. Minha mãe arfou baixinho atrás de mim. Raquel parou de mastigar o doce de hortelã. Meu pai ficou com a expressão de alguém que acabou de descobrir que perdeu a casa num jogo de pôquer. Que dinheiro? Eu não respondi. Apenas tirei do bolso do casaco o envelope embrulhado e o levantei. $10.000. Eu ia entregar a eles depois do jantar. Era para ser uma surpresa. Uma ajuda para o telhado, para a caldeira quebrada, para a cozinha de que reclamavam desde que eu era adolescente. Passei 6 meses juntando aquilo, pouco a pouco, achando que talvez finalmente eles me enxergassem de outra forma. Achei que ficariam orgulhosos. Em vez disso, rasguei o envelope ao meio e deixei cair no chão. Você ia nos dar isso? Minha mãe perguntou, finalmente encontrando a voz. Eu ia. Não vou mais. Eu me virei para ir embora. Ava já estava quase na porta, tentando não chorar. Logan ainda estava parado, segurando aquele maldito cartão com o boneco de neve. Peguei a mão dele e começamos a sair. Tínhamos acabado de chegar à varanda quando ouvi a porta da frente se abrir atrás de mim. Emily, espera. Quem era meu pai? Ele realmente saiu na frente de toda a família. Isso nunca acontecia. Ele parecia pálido, como se o vento tivesse batido no rosto dele mais forte do que eu jamais poderia. Eu não devia ter dito aquilo. Não sei por que falei aquilo. Por favor, volta. Não vá embora assim. Fiquei parada por um segundo e então disse: você quer que a gente volte? Então peça desculpas. Para o Logan. Agora. Ele hesitou, depois olhou para o Logan. Desculpa, campeão. E para mim, ele levantou os olhos e encontrou os meus. Desculpa, Emily. Eu assenti. E então dei um tapa nele. Não por raiva. Nem para humilhar. Apenas para marcar o momento. Porque às vezes uma linha precisa ser traçada com algo mais forte que palavras. Saímos em silêncio. Enquanto eu colocava o cinto de segurança no Logan, ouvi a porta se fechando atrás de nós. Ninguém saiu de novo. Ninguém tentou nos impedir. Mas, pela primeira vez, não fui eu quem parecia pequena ao ir embora.
Na manhã seguinte, acordei com 9 chamadas perdidas, 5 mensagens de voz e 2 mensagens da minha mãe só emojis chorando e uma foto da árvore de Natal. Logan e Ava ainda dormiam na minha cama, os dois encolhidos debaixo da manta pesada, como se estivessem tentando se esconder do mundo. Fiz café e ignorei tudo por um tempo, pelo menos. Ao meio-dia, meu tio Mark apareceu na minha porta. Eu não via desde o funeral da minha avó, mas ele sempre foi o único daquele lado da família que falava comigo como se eu não fosse um desastre ambulante. Ele estava ali, com um casaco pesado e uma sacola de papel cheia de cookies sobrando, parecendo alguém que tinha acabado de sair de uma zona de guerra. Eles estão surtando, ele disse. Aposto que seu pai não parou de falar desde que você saiu. Ele tentou fingir que não era grande coisa, mas todo mundo viu a cara dele depois que você deu o tapa. Ele voltou para dentro e só ficou sentado, encarando a parede. Ótimo. Ele fez uma pausa, então tirou outra coisa da sacola, o cartão que Logan tinha feito. Estava pisoteado, um pouco amassado, mas inteiro. Achei que você ia querer de volta. Foi a única coisa que seu pai pegou do chão depois que você saiu. Eu não sabia o que dizer. Por um segundo, achei que talvez aquilo fosse o começo de algum tipo de história de redenção estranha, onde todo mundo faz terapia e termina se abraçando. Mas então Mark balançou a cabeça, não perdoa ainda. Ele precisava daquele tapa mais do que qualquer pessoa que eu já vi. E todo mundo concorda com você. Meus primos têm me mandado mensagem a manhã inteira dizendo que esse foi o melhor Natal que já presenciaram. No fim da tarde, até minha mãe mandou uma mensagem de verdade. Disse que ele queria conversar, que as coisas tinham saído do controle. Sem pedido de desculpas, só desculpas esfarrapadas. Disse que estavam sob muito estresse, com problemas de dinheiro, a casa, o de sempre. Eu não respondi. A verdade é que eu me senti bem. Não orgulhosa, não vingativa, apenas firme. Como se eu finalmente tivesse quebrado algo que precisava ser quebrado há muito tempo. Mas eu devia saber que não tinha acabado. Na manhã seguinte, saí para ligar o carro e o para-brisa estava estilhaçado. Não trincado, estilhaçado. Vidro por toda parte. Havia marcas de botas na neve e a caixa de correio estava torta, como se alguém tivesse chutado ao passar. Eu sabia exatamente quem tinha feito aquilo. Havia uma pequena câmera instalada embaixo da luz da varanda. Eu mesma a coloquei no começo do outono, depois que algumas crianças mexeram nas nossas abóboras. Gravou tudo. Meu pai andando até lá de madrugada, olhando ao redor, acertando alguma coisa no meu carro e depois correndo rua abaixo como um adolescente metido em encrenca. Liguei para a polícia. 10 minutos depois, o oficial Garcia chegou. Ele vinha tentando flertar comigo há meses em eventos da escola ou reuniões da cidade, sempre arranjando um motivo para vir falar comigo. Dessa vez ele estava completamente profissional até ver as imagens. Você quer prestar queixa? Eu assenti. Com certeza. Ele me olhou por um momento e então disse: Vou garantir que isso vá adiante. Ele não pode agir assim e sair impune. Naquela noite, meu pai estava detido, 7 dias na cadeia, mais restituição pelos danos. Garcia disse que o promotor não teve problema nenhum em levar adiante porque era tão claro, tão deliberado e porque não era a primeira vez que meu pai tinha surtos desse tipo. Aparentemente, eu não era a única que já tinha feito denúncia antes. A família começou a ligar de novo, mas dessa vez era diferente. Minha tia Marlene me mandou mensagem dizendo que o que eu fiz foi corajoso. Minha prima Leia enviou um áudio só dizendo: Você finalmente fez o que o resto de nós sempre teve medo de fazer. Pela primeira vez na minha vida, eu não era o fracasso da família. Eu era a pessoa que fez alguma coisa. Na manhã em que meu pai saiu da cadeia, acordei cedo sem querer. Ainda estava escuro e a casa silenciosa. Fiz café e fiquei parada na janela da cozinha, assistindo o vapor subir da caneca como se pudesse me dizer o que viria a seguir. Logan e Ava ainda dormiam, enrolados nas cobertas que insistiam em trazer para o meu quarto todas as noites desde o Natal. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Garcia. Ele saiu. Me avise se aparecer perto da sua casa. Temos tudo documentado. Fiquei olhando para aquilo por um tempo. Ninguém ensina a gente o que fazer quando o próprio pai quebra o vidro do seu carro e acaba preso por isso. Mas descobri que,
Quando você para de arrumar desculpas para o comportamento de alguém, também para de ter medo dessa pessoa. Aquele dia, ninguém da minha família ligou. Nem minha mãe, nem os que estavam me bombardeando de mensagens dias antes. Apenas silêncio, como se todos estivessem esperando para ver o que ele faria agora. Na manhã seguinte, ouvi batidas na porta. Espiei pelas persianas e vi o tio Pat parado na minha varanda segurando uma sacola de papel pardo. Abri a porta. Você tá ocupada? Balancei a cabeça e deixei ele entrar. Ele colocou a sacola na mesa da cozinha como se morasse ali. Não sentou de imediato, apenas olhou ao redor, a pia cheia de louça, os trabalhos de arte da escola na geladeira, a luva de beisebol do Logan no chão. Você construiu algo bom aqui. Ele disse isso como se aquilo surpreendesse. Fiquei em silêncio. Eu vi as imagens, Emily. Seu pai quebrando seu para-brisa daquele jeito, foi nojento. Ainda assim não respondi. Então ele olhou diretamente nos meus olhos e disse algo que ninguém na família jamais teve coragem de dizer. Todo mundo sabe há anos que ele passa dos limites. O jeito que ele fala com as pessoas, o jeito que fala de você, a gente só deixava passar. Eu deixei passar, e não devia. Ele finalmente se sentou. Você fez a coisa certa prestando queixa. Honestamente, foi a única coisa que realmente chegou nele. Foi aí que percebi quantos anos eu passei achando que o problema era eu. Que talvez, se eu fosse um pouco mais compreensiva, um pouco mais grata, eles finalmente me tratariam como se eu importasse. Mas agora a narrativa tinha mudado. Eu não era mais a decepção. Eu era a que fez o que ninguém teve coragem de fazer. Mais tarde naquela noite, Garcia apareceu. Sem motivo, ele disse. Só passando para ver como você tá. Ele trouxe papelada do processo de restituição e formulários de seguro, mas nós dois sabíamos que não era só por isso. Ele olhou para a luz da minha varanda. Quebrou, né? Eu assenti. Quer que eu conserte? Ele passou 20 minutos lá fora refazendo a fiação. Quando voltou, eu entreguei uma lata de refrigerante. Ele não ficou muito tempo, mas antes de ir, disse algo que ficou na minha cabeça. Muita gente passa a vida inteira deixando a família fazer coisas que nunca aceitariam de um estranho. Você mudou isso. 2 dias depois, chegou uma carta. Dobrada à mão, colocada no envelope sem selo. Alguém tinha deixado ali. Jantar de família. Sábado às 18 horas. Seu pai quer falar. Sem pedido de desculpas, sem explicação, só uma convocação. Eu não confiava naquilo, mas parte de mim precisava saber o que ele diria. Então liguei para a tia Jack. Você tá ocupada sábado? O que tá acontecendo? Expliquei. Não precisa dizer mais nada. Eu vou. Quando chegamos naquela noite, a casa parecia mais sombria de algum jeito. As decorações de Natal ainda estavam lá, mas as luzes estavam apagadas. Minha mãe abriu a porta com a expressão de quem havia chorado o dia inteiro. Meu pai estava atrás dela com o mesmo suéter cinza que usava quando eu estava no ensino médio, como se quisesse pegar emprestado algo do passado. Entramos. Jack não disse uma palavra, mas o jeito que ela ficou atrás de mim avisou a todos que aquilo não seria uma conversa particular. Meu pai pigarreou. Eu só quero dizer uma coisa. Ninguém interrompeu. A sala ficou totalmente silenciosa. Eu estava errado. Só isso. Sem introdução. Sem justificativas. Ele olhou para Logan, que se agarrava ao meu casaco. Eu assustei você. Machuquei sua mãe. Envergonhei esta família. E eu sinto muito. Depois olhou para mim. Eu tenho estado com raiva do mundo por muito tempo. E fiz de você o alvo dessa raiva. Eu não espero que você me perdoe. Mas eu precisava que você me ouvisse dizer isso. Então falou algo que eu jamais imaginei ouvir dele. Tenho vergonha de mim mesmo. Minha mãe falou em seguida, a voz pequena. Eu deixei ele te tratar assim por tempo demais. Me convenci de que era só o jeito dele, que era mais fácil não mexer nas coisas. Eu deveria ter te defendido. Eu não fiz isso. Também sinto muito. Ava observava os dois com atenção.
Logan se aproximou de mim. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas não esperava me sentir tão calma. Assenti. Eu perdoo vocês. E, pela primeira vez na minha vida, eu realmente quis dizer isso. Mas, enquanto olhava ao redor daquela sala, algo em mim sabia que aquilo não duraria. O jantar de família me perseguiu por alguns dias. Não pelo que foi dito, mas pelo quanto eu queria acreditar. O pedido de desculpas do meu pai, a confissão da minha mãe, tudo soava verdadeiro bastante. Mas ficou comigo como um cheiro que não pertence a um ambiente doce demais, repentino demais, fora de lugar. Então tentei aceitar. Não disse às crianças que estávamos consertando tudo magicamente, mas deixei que escrevessem bilhetes de agradecimento pelos pequenos presentes que minha mãe enviou alguns dias depois, um quebra-cabeça novo para o Logan, um cachecol que a Ava disse parecer exatamente algo que eu usaria. Quase pareceu normal, até que deixou de parecer. Era a segunda semana de janeiro. Eu tinha acabado de sair do trabalho e parei no supermercado com Logan. Estávamos na parte das frutas quando ouvi alguém dizer meu nome. Virei e vi Marlene, uma mulher que cuidou de mim quando eu era pequena, praticamente uma prima distante, ou algo do tipo. Ela estava parada perto das laranjas com outra mulher que eu não conhecia. Sorriu para mim como se fôssemos melhores amigas. Emily, fiquei sabendo de tudo. Que confusão. Dei um sorriso tenso e tentei seguir em frente, mas então ela disse: Eu só espero que seu pai se recupere de toda essa situação. Quer dizer, 7 dias por causa de um para-brisa, você deve estar arrasada. Eu parei. Desculpa. Eu só quis dizer que sua mãe comentou que ele está sofrendo muito. Que tudo foi exagerado. Que talvez você tenha entendido errado. Olhei diretamente nos olhos dela. Ela também contou que ele foi até a minha casa antes do amanhecer e quebrou meu carro como um covarde? Marlene piscou. Claro que não, eu só. Obrigada pela preocupação, eu disse, pegando a mão do Logan. Saímos sem comprar nada. Na manhã seguinte, a tia Jack ligou. Tenho ouvido algumas coisas, disse ela. Coisas horríveis. Sua mãe tem ligado para metade da família dizendo que você cortou todos por nada. Está fingindo aquela carta de só estávamos tentando consertar as coisas. Você tá falando sério? Seríssima. E seu pai anda falando pros caras do bar como se fosse a vítima, dizendo que você virou as crianças contra ele, que você é instável, que sempre teve problemas. Fiquei olhando para a parede depois de tudo. Jack suspirou. Você precisa saber a verdade, mesmo que doa. Eles não suportam que você não voltou rastejando. Estão reescrevendo tudo para parecerem os pais feridos de uma filha egoísta. Senti enjoo. Não surpresa, só náusea. Eles nunca iam mudar. Não de verdade. O pedido de desculpas não foi um ponto de virada. Foi uma performance, um acerto de imagem. E eu caí, mesmo que só por um minuto. Mas dessa vez, eu não chorei. Não confrontei. Não expliquei. Simplesmente cortei tudo de vez. Bloqueei os números. Deletei todos os e-mails que já tinham me enviado. Guardei as fotos das crianças que estavam na casa deles em uma caixa no fundo da garagem. Quando Logan perguntou, eu só disse: não vamos visitar por um tempo. E ele assentiu. Era tudo o que ele precisava saber. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma semana depois, encontrei o oficial Garcia em um evento da escola. Ele estava voluntariando na barraca de doces, tentando parecer um cara normal de moletom, e não alguém que já tinha algemado meu pai na sala da nossa casa. Ele perguntou como as coisas estavam. Eu disse a verdade. Está estranhamente tranquilo, respondi. Ele sorriu. Bom. Você merece isso. E sem hesitar, acrescentou, se você precisar de qualquer coisa ou quiser conversar com alguém que não vá dizer por aí que você é instável, eu estou por perto. Eu não respondi na hora, mas algo na voz dele parecia uma porta se abrindo devagar. Mais tarde, naquela noite, sentei na varanda com uma taça de vinho enquanto as crianças brincavam dentro. Estava frio, mas eu não entrei. Pela primeira vez na vida adulta, percebi que eu não devia perdão a ninguém só porque dividimos sangue.
E eu não devia a eles acesso a mim, à minha vida ou aos meus filhos. Que ficassem no silêncio. Que criassem suas versões. Eu não estaria lá para corrigir nada. Não planejava nunca mais pôr os pés naquela casa. Mas aí chegou o sábado e meu celular acendeu com uma mensagem da Raquel. Aviso, eles estão dizendo para todo mundo que você foi convidada para um jantar de família hoje e se recusou a ir. Estão espalhando que você ainda está agindo de forma instável. Instável. Essa era a palavra que estava aparecendo agora, né? Não chateada. Não magoada. Nem mesmo brava. Apenas instável. Como se eu fosse alguma mulher histérica tendo um colapso nervoso por causa de algumas palavras duras e um para-brisa quebrado. Liguei para a tia Jack. Eles vão fazer um jantar hoje. É, uma coisa de última hora. Eu fui convidada. O grupo inteiro da família estendida. Fizeram parecer que você fugiu. Eles realmente me convidaram? Não. E estão fingindo que isso tudo faz parte de um grande gesto contínuo de perdão e que você é quem continua rejeitando. Fiquei parada na sala, olhando pela janela enquanto Ava e Logan coloriam na mesa da cozinha. Pensei em todos os anos que passei esperando que eles me enxergassem de verdade. Um único momento em que me tratassem como alguém que valia a pena defender. Esse momento não ia chegar. Não de verdade. Mas eu ainda podia aparecer lá e retomar o controle da narrativa que estavam tentando distorcer em algo que não era meu. Então eu me arrumei. Liguei para Jack e pedi que me encontrasse lá. Deixei as crianças na casa dela mais cedo com um saco de pipoca, uns legos e um filme já separado. E às 5h55, estacionei na entrada da casa. Estava lotado. Contei 6 carros, talvez mais. A casa iluminada como se nada tivesse acontecido. Entrei direto. A conversa morreu na hora em que a porta se fechou atrás de mim. Não falei nada de imediato. Observei a sala. Meu pai estava sentado à mesa com uma das camisas sociais antigas, como se vestir um pouco melhor pudesse apagar o que fez. Minha mãe estava perto da cozinha segurando uma bandeja de ovos recheados. Tio Pet, Raquel, 2 das minhas tias e pelo menos 3 primos já estavam na metade dos pratos. Ninguém olhou para mim até que eu falei. Então este é o jantar que eu supostamente recusei comparecer. Todas as cabeças viraram. Meu pai se levantou devagar. Minha mãe começou a dizer alguma coisa, mas eu levantei a mão. Ninguém me convidou. Essa é a verdade. Vamos começar por aí. Meu pai pigarreou. Achamos que você não viria, dado tudo o que aconteceu. Você achou. Depois contou para todo mundo que eu recusei. Olhei para Raquel. Ela não encarou meus olhos. Eu vim aqui hoje por um motivo, dizer isso cara a cara. Vocês não vão reescrever a história. Não vão continuar dizendo que eu exagerei, ou que sou instável, ou que virei meus filhos contra os avós. Você quebrou meu carro no escuro como um covarde. Você humilhou seu neto na noite de Natal. Eu te perdoei. Você teve uma chance. Meu pai abriu a boca, mas não deixei ele falar. E você estragou tudo porque, no segundo em que fomos embora, você não refletiu. Você fofocou. Você se fez de vítima. Disse para os outros que eu era irracional. Agiu como se eu te devesse alguma coisa. A mesa ficou em completo silêncio. Então Jack entrou pela porta atrás de mim. Ela ficou ali, braços cruzados. E aí? Vai negar? Minha mãe tentou. A gente não quis dizer. Vocês quiseram dizer cada palavra. Quiseram quando contaram para os amigos que eu causei um escândalo. Quiseram quando mentiram sobre esse jantar. Olhei ao redor da sala. Se algum de vocês ainda acredita neles depois de tudo, depois do vídeo, depois do pedido de desculpas, depois dos 7 dias na cadeia, então tudo bem. Mas vocês não terão mais acesso a mim ou aos meus filhos. Eu não devo um segundo da minha vida a ninguém aqui. E, antes de me virar para ir embora, acrescentei, peçam desculpas para todo mundo agora ou eu vou embora para sempre. E da próxima vez que tentarem distorcer a verdade, eu divulgo o vídeo publicamente. Não para envergonhar vocês, mas para me proteger.
Meu pai ficou parado, congelado. Então, devagar, quase inaudível, ele disse: Eu menti. Exagerei tudo. Fiz parecer que a Emily era o problema. Ela não era. Ele baixou a cabeça. Eu só não consegui admitir o que fiz. Minha mãe sussurrou, quase sem voz. Nós sentimos muito. Não foi satisfatório. Não como antes. Soava apertado. Forçado. Como gente pedindo desculpa porque não tem outra saída. Eu não esperei sobremesa. Eu não esperei abraço. Saí, e Jack veio atrás sem dizer nada. Quando entramos no carro, ela me olhou. Você lidou com isso melhor do que eu conseguiria. Balancei a cabeça. Eu não fiz por eles. Fiz por mim. Naquela noite, recebi uma mensagem do oficial Garcia. Espero que hoje não tenha sido tão terrível. Ainda topa aquele café algum dia? Sorri e respondi. Sim, acho que sim. E, antes de dormir, Raquel me enviou uma captura de tela de uma mensagem do meu pai no grupo da família. Eu estava errado. E a Emily fez bem em se afastar. Desliguei o telefone. Eu não precisava responder. Deixei eles lidarem com isso agora. Passaram-se 2 semanas. Nenhuma mensagem do meu pai. Nenhuma ligação da minha mãe. O grupo da família, onde eles viviam postando correntes de oração e parabéns atrasados, ficou completamente silencioso. Eu sabia que silêncio não significava paz. Silêncio sempre foi a máscara favorita deles. Parecia calma, mas era só mais uma estratégia. Então, numa terça-feira chuvosa, a máscara escorregou. Eu estava pegando a Ava na escola quando uma das outras mães, Janélia rainha da PTA, me parou no estacionamento. Ela sorriu aquele sorriso educado, doce demais, e disse com a voz mais casual do mundo: Sua mãe passou ontem na biblioteca. Disse que está de coração partido porque você ainda está brava, que deixou eles sem nenhuma ajuda para a reforma depois de tê-los iludido. Eu pisquei. O quê? O sorriso da Janelle sumiu. Ela percebeu que algo estava errado. Tentou voltar atrás. Ah, tenho certeza que ela não quis dizer assim? Mas eu já não estava ouvindo. Cheguei em casa e abri o Facebook. Não uso muito, mas minha mãe usa. E lá estava. Escondido na seção de comentários, numa postagem de uma amiga dela escrevendo ou orando pela sua família. Ela respondeu: Algumas pessoas esquecem o que significa ser filha, mas Deus vê tudo. Eu ri alto. Um daqueles risos curtos e amargos que nem chegam a aliviar. Tirei um print. Não o enviei para ninguém. Não respondi, mas eu sabia exatamente o que precisava fazer. Sentei à mesa da sala enquanto as crianças faziam lição de casa e escrevi uma carta. Não um desabafo, não um grito, só um corte limpo. Queridos mãe e pai. Não vai haver uma próxima vez. Não vai haver outro jantar de família. Outro pedido de desculpas seguido de traição. Outro post passivo-agressivo ou campanha de sussurros pelas minhas costas. Vocês me mostraram exatamente quem são, e desta vez eu acredito. Vocês perderam acesso a mim e aos meus filhos no momento em que decidiram que o orgulho de vocês importava mais do que a nossa confiança. Não entrem mais em contato. Imprimi, assinei e deixei na caixa de correio deles naquela noite. Sem remetente, sem bilhete extra. Não chorei. Não tremi. Os dias seguintes foram silenciosos, estranhamente silenciosos, até o domingo de manhã. Jack apareceu na minha porta sem avisar, segurando um grande envelope pardo. Dentro havia várias páginas impressas de um grupo de mensagens privado. Eu não estava nele. Capturas de tela da nova narrativa da minha mãe e do meu pai. Eu era egoísta, delirante, cruel. Diziam que eu estava usando as crianças para puni-los. Que eu nunca planejei ajudar com a reforma. Que eu era instável, talvez até doente. E foi aí que senti o estalo final. Aquele momento em que algo se quebra tão silenciosamente que quase parece nada. Liguei para o Garcia, contei tudo e perguntei quais eram minhas opções: assédio, difamação, qualquer coisa. Ele disse: vou verificar.
2 horas depois, ele ligou de volta. Existe uma linha entre fofoca mesquinha e assédio direcionado e eles acabaram de cruzá-la. Ele ofereceu registrar um aviso oficial. Eu disse: não. Deixa eles falarem. Deixa eles engasgarem com as próprias histórias. Eu não ia dar mais uma gota da minha energia a eles, mas fiz uma última coisa. Entrei no Facebook, postei uma foto minha com as crianças da nossa última viagem. Só nós sorrindo ao sol. E escrevi uma legenda. Às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer é parar de se explicar e simplesmente viver bem. Depois bloqueei cada parente que já tinha ficado do lado deles. Excluí o aplicativo. Fechei o capítulo. Sem raiva. Sem vingança. Só silêncio. Uma semana depois, aceitei o café com Garcia. Virou jantar. Depois o jantar virou algo mais. Nada sério ainda, mas tranquilo. Honesto, e as crianças gostaram dele o que dizia mais que qualquer outra coisa. Ainda ouço algumas coisas. Sussurros de gente da cidade, alguns olhares estranhos. Mas agora, quando alguém tenta falar deles, eu só sorrio e digo: a gente não se fala mais. E isso basta, porque finalmente entendi que cortar alguém da sua vida nem sempre é bater a porta. Às vezes é só escolher não abrir de novo. Nem este ano. Nem nunca.